Era uma noite escura e chuvosa quando recebi um chamado para fazer uma entrega especial. Sou caminhoneiro há muitos anos e já enfrentei estradas perigosas, mas algo naquela encomenda parecia diferente. A voz no telefone era enigmática, não dava muitas informações, apenas o endereço e o aviso para ter cuidado com a carga. Deve ser mais um pacote estranho como tantos outros que já entreguei, pensei. A chuva batia com força no para-brisa do caminhão enquanto eu seguia para o endereço indicado. O trajeto me levou por uma estrada sinuosa, cercada por densa vegetação. A escuridão da noite era quase palpável, e a única luz que me guiava era dos faróis do caminhão cortando a escuridão. A ansiedade crescia à medida que me aproximava do destino desconhecido. Finalmente, após horas de viagem, cheguei a um local isolado no meio do nada. Apenas uma pequena casa de madeira ficava no fim de uma estrada estreita. Parecia abandonada, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Pensei em recuar, mas aquela entrega era o meu sustento, e desistir não era uma opção. Estacionei o caminhão e desci com a encomenda em mãos. A chuva ainda caía, mas agora estava mais leve, apenas um leve chuvisco que dava um ar ainda mais misterioso ao ambiente. Bati na porta da casa e esperei. Ninguém respondeu, mas um rangido vindo do interior me fez sentir que havia alguém ali. Respirei fundo e entrei, encontrando um espaço escuro e empoeirado. Alô, tem alguém aí? Chamei. Minha voz ecoou pelo ambiente vazio, mas não obtive resposta. Decidi prosseguir com a entrega conforme as instruções que havia recebido. Naquele momento, só queria me livrar daquela encomenda e sair dali o mais rápido possível. Em meio à escuridão, encontrei uma figura sentada em uma poltrona empoeirada. Era um homem idoso, aparentemente adormecido. Tentei acordá-lo, mas ele permanecia imóvel. Foi então que notei uma carta nas mãos do velho. Aproximei-me e li o bilhete escrito com uma caligrafia tremida: para quem quer que entregue esta encomenda, eu a imploro, por favor, não a abra e não a deixe escapar. O destino dela é mais sombrio do que qualquer um pode imaginar. Aquelas palavras me deixaram ainda mais apreensivo, mas a minha curiosidade era maior. Peguei a encomenda e, mesmo hesitante, decidi verificar o seu conteúdo. A caixa estava lacrada, e não havia nenhum indicativo do que poderia estar ali dentro. Antes de poder tomar uma decisão, ouvi um som vindo de fora. Alguém se aproximava. Escondi a encomenda nas minhas coisas e fui para a porta. Era um homem estranho, de olhar penetrante e vestes escuras. Ele me encarou por um instante, como se soubesse o que eu estava escondendo, mas não disse uma palavra. Você deve ser o caminhoneiro da entrega. Agradeço por trazer o pacote até aqui, disse ele em tom misterioso. Sim, sou eu. Aqui está a encomenda, respondi, entregando-lhe a caixa. O homem pegou a caixa e olhou-a por alguns segundos. Seu rosto sério e enigmático não revelava nenhuma emoção. Perguntei-lhe sobre o destinatário, mas ele apenas acenou com a cabeça, indicando que eu podia ir embora. Saindo daquela casa sombria, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. A curiosidade me corroía, e eu não conseguia tirar aquele bilhete da mente. Mais sombrio do que qualquer um pode imaginar, pensei repetidamente. Retornei ao caminhão e continuei a viagem, mas não conseguia me concentrar. A imagem do velho na poltrona e as palavras do bilhete rondavam meus pensamentos. Quem era o destinatário daquela encomenda? E o que ela continha de tão aterrorizante? As horas se passaram e, finalmente, cheguei ao meu próximo destino para uma nova entrega. Descarreguei as mercadorias, mas a encomenda misteriosa permanecia em minha mente. Decidi fazer algumas pesquisas sobre o endereço da casa onde a entreguei, mas não encontrei nenhuma informação relevante. Os dias se passaram, mas a curiosidade não me abandonava. Eu sabia que deveria seguir em frente, esquecer aquilo e focar no trabalho, mas algo me impelia a investigar mais. Decidi, então, voltar àquela casa isolada para tentar desvendar o mistério.
Ao chegar lá novamente, a cena era diferente. A casa estava vazia, sem sinal do homem estranho ou do velho que vi da última vez. A chuva ainda caía, mas agora a tristeza pairava no ar. Aquilo só aumentava o meu desconforto. Resolvi entrar mais uma vez na casa em busca de pistas. Explorei cada cômodo, vasculhei armários e gavetas, mas nada que pudesse revelar o que havia acontecido ali. Até que, no sótão empoeirado, encontrei um antigo livro encadernado em couro com símbolos estranhos gravados na capa. Parecia ser um livro antigo de ocultismo. Curioso, comecei a folhear suas páginas amareladas. Era difícil entender o que estava escrito, mas algumas passagens pareciam descrever rituais sombrios e invocações de entidades misteriosas. Eu não sabia exatamente o que estava lendo, mas sabia que aquele livro estava conectado à encomenda e a todo aquele mistério. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente e, para o meu horror, vi o homem estranho parado no topo da escada do sótão, me encarando com aqueles olhos penetrantes. Sem dizer uma palavra, ele avançou na minha direção. Instintivamente, segurei o livro em minhas mãos, como se pudesse me proteger daquele homem. Ele parou a poucos metros de mim e sorriu de maneira sinistra. Você não deveria estar aqui mexendo nas minhas coisas, disse ele, em um tom ameaçador. Eu só queria saber o que estava acontecendo, o que era aquela encomenda, e respondi, tentando manter a calma. Você mexeu com algo que não deveria. Entregou a encomenda sem saber o que estava carregando. Agora, tem duas opções: esquecer tudo o que viu e ouviu aqui, ou enfrentar as consequências. As palavras dele ecoaram em meus ouvidos. Eu sabia que estava lidando com algo além da minha compreensão, mas não podia simplesmente desistir. A curiosidade ainda era maior do que o medo. Eu não vou deixar isso pra lá. Eu quero saber o que tem naquela encomenda e por que ela é tão importante, respondi, com determinação. O homem estranho deu uma risada sombria e avançou em minha direção. Tentei me afastar, mas ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se ele controlasse o espaço ao seu redor. Você não sabe o que está enfrentando, rapaz. Essa encomenda contém algo que pode desencadear o caos e a destruição. Você não tem ideia do que está mexendo, alertou ele. Eu senti o medo tomando conta de mim, mas uma mistura de curiosidade e teimosia me impulsionava a não desistir. Segurei o livro com força e, de alguma forma, senti que ele era a chave para entender tudo aquilo. O homem estranho lançou um olhar de desdém e, de repente, um vento forte começou a soprar no sótão. Objetos voavam ao nosso redor, e eu me agarrava ao livro com todas as minhas forças. O homem começou a murmurar palavras incompreensíveis, e aquilo parecia estar invocando algo terrível. Eu sabia que precisava fazer algo. Instintivamente, comecei a ler em voz alta as palavras do livro que eu conseguia decifrar. Não tinha ideia do que estava falando, mas eu sentia que aquilo era a única coisa que poderia impedir aquela entidade aterrorizante. O confronto continuou por uma eternidade, mas o poder das palavras do livro parecia enfraquecer o homem estranho e suas forças sobrenaturais. O vento diminuiu, e eu me senti exausto, mas não podia parar. Continuei a recitar as palavras, e o homem começou a desaparecer diante dos meus olhos. Finalmente, tudo ficou em silêncio. O homem estranho desapareceu por completo, e o sótão voltou ao seu estado normal. Eu estava ofegante e confuso, mas sentia que tinha feito o que era necessário. Saí daquela casa, levei o livro comigo e decidi nunca mais me envolver com aquela encomenda misteriosa. Eu aprendi que existem coisas neste mundo que não podem ser compreendidas, que mexer com o desconhecido pode trazer consequências aterradoras. Desde então, eu continuei minha vida como caminhoneiro, mas nunca mais fui o mesmo. Aquela experiência mudou minha visão sobre o mundo e sobre o que pode existir além da nossa compreensão. A encomenda misteriosa permanece um segredo guardado em meu coração, e eu espero que ela nunca caia nas mãos erradas novamente.
Às vezes, nas noites mais escuras, eu me pego lembrando daquela noite do homem estranho. A curiosidade ainda está lá, mas a sabedoria me diz para deixar o mistério em paz. Algumas coisas simplesmente não devem ser descobertas, e eu aprendi isso da maneira mais aterradora possível.